Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz essa bolsa de costas de tecido sintético. Bora costurar? Eu sempre gostei de bolsas de costas porque eu acho que é um modelo prático. A gente fica com as mãos livres, o peso da bolsa distribui no corpo, não fica nem só de um lado, nem só de outro. Acho um modelo mais descontraído, divertido, que compõe o visual. Então eu quis trazer para o canal este modelo de bolsa bem charmosa, bem prática, tem um tamanho bem legal também. Bora lá ver então como que eu fiz essa bolsa de costas de tecido sintético. Materiais utilizados. Para a lateral, 24,5 por 28,5 duas vezes no tecido estampado, 24,5 por 28,5 duas vezes na manta R2, 15 por 28 centímetros e meio duas vezes no sintético. É só uma sugestão, você pode usar o tecido de algodão e manta R2 para estruturar. Tampa, 16 por 18 centímetros no tecido estampado, 16 por 18 centímetros no sintético. Um conjunto de botão imantado. Para o fundo, duas vezes no sintético de acordo com o molde. O molde já tem imagem de costura. Como opcional, uma vez na manta R2, menor que o molde. 4 bailarinas. Alças de costas, 85 por 6 centímetros duas vezes no tecido de poá, 85 por 2 centímetros duas vezes na manta R2. Tira de amarração, 110 por 4 centímetros no tecido de poá. 14 conjuntos de ilhós número 44. 73,5 por 28,5 no tecido de forro. 78 centímetros de viés largo. Passo a passo. Vou começar com a lateral externa da bolsa. Nesta sequência, tecido estampado, sintético, tecido estampado e sintético. Posiciono os tecidos direito com direito, alinhando a lateral e as bordas de cima e de baixo. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Vou costurar da mesma maneira todas as partes da lateral. Ficou assim por enquanto. Antes de fechar a volta toda, eu vou fazer os pespontos. Vou fazer os pespontos sobre o tecido estampado, jogando a sobra de costura também para o lado do tecido estampado. Fiz os pespontos. Agora eu fecho a volta da lateral da bolsa, direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei. E agora eu vou fazer o último pesponto, sobre o tecido estampado, jogando a sobra de costura para o lado do tecido estampado. E ficou assim. Fiz a marcação da metade em todas as partes desta lateral. Vou unindo costura com costura e aí eu marco na dobra do tecido, tanto em cima quanto embaixo. Vou mostrar o posicionamento dos ilhoses. Eu já furei, mas é só para você enxergar melhor. A marcação com a caneta acabou sumindo na estampa, então eu decidi furar. Mas você só vai furar quando tiver com o forro costurado junto. Eu escolho um lado para ser a frente.
ou este, ou este. A parte da frente é diferente da parte de trás, então eu tenho que já definir agora. Todas as marcações estão a 3 centímetros da borda de cima. Aqui vai ser a frente. Desta costura pra cá, eu marco 6 centímetros. Desta costura pra cá, também 6 centímetros. Da mesma costura pra cá, eu marco 1 centímetro. E desta costura pra cá, 1 centímetro. Da mesma costura para o outro lado, eu marco 4 centímetros. E dessa costura para cá, 4 centímetros. Eu ainda não fiz este furo, eu deixei para te mostrar como que eu faço. Da última marcação, eu marco mais 6 centímetros. Do outro lado, a mesma coisa. Este, então, é o esquema dos helioses da frente da bolsa. Na parte de trás, as marcações são um pouquinho diferentes. Destas costuras para dentro, eu marco 3 centímetros. Destas costuras para fora, eu marco 4 centímetros. Dessas marcações, eu marco mais 6 centímetros. E este é o esquema dos ilhoses da parte de trás da bolsa. Para fazer estes furos, eu usei uma matriz de vazador para balancim. De novo, você só vai fazer estes furos quando já tiver costurado o forro junto, tá bom? Coloco o balancim por dentro da bolsa. Ele já está bem reguladinho para esta matriz. Centralizo o vazador com a marcação do tecido. Puxo a alavanca do balancim. Com este vazador, o furo fica certinho, sem correr o risco de desfiar o tecido depois. Vou fazer as alças de costas. Dobro o tecido direito com direito e vou costurar no lado maior. Costurei. Como eu já expliquei neste vídeo, para facilitar na hora de virar a alça para o direito, eu costurei a pontinha bem próximo da borda, dando retrocesso. Isso vai me dar apoio para virar a alça para o direito e depois eu corto. Viro a alça para o direito com a parte de trás da agulha de tricô. Empurro os cantinhos com a própria agulha de tricô. Corta a pontinha costurada, bem na bordinha mesmo, para não perder muito tecido. Deixo a costura bem na lateral, em toda a alça. Vou passar a ferro. A alça passadinha a ferro com a costura bem na lateral. Vou colocar a manta por dentro da alça com a ajuda de um passador de fitas. Eu vou fazer isso aos pouquinhos para não embolar o tecido. É importante não deixar enrolar essa pontinha da alça, nem ir torcendo a manta. Para esta bolsa, eu queria uma alça bem delicada, estreita, molinha, macia. Se você quiser usar uma alça pronta ou mais estruturada de uma outra forma, fique à vontade. Eu optei pela alça fixa, costurada, mas você pode colocar um regulador de alça na parte de baixo. Estico bem o tecido da alça para ela não ficar presa na manta. Vou fazer um pesponto nas duas bordas maiores, próximo às bordas. É este pesponto que vai prender a manta. E as alças ficaram assim. Cortei as sobras de manta e deixei as duas alças do mesmo tamanho. Tá na hora de fazer a tampa da bolsa. Posiciono os tecidos direito com direito. Eu vou costurar uma lateral, a parte de baixo, e a outra lateral. A parte de cima fica sem costura. Costurei. Nos cantinhos de baixo, eu arredondei com tampa de Nescau, que tem 8,5 centímetros de diâmetro. Eu encosto a tampa nas costuras e traço arredondado. A mesma coisa do outro lado. E aí, eu costuro sobre a linha. Ficou assim.
Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote próxima à costura. Viro para o direito. Vinco a costura na lateral da tampa. Vou colocar o lado macho do botão imantado na tampa, no lado interno da tampa. Esta é a posição do botão. A marcação está a 14 centímetros da borda de cima, centralizado. Vou colocar o botão macho. Coloquei o botão. Para que eu não sinta o acabamento do botão e para ele não marcar ou furar o tecido da frente, eu vou colocar um pedacinho de sintético sobre o acabamento. Isso já protege bem o tecido. Eu empurro este pedacinho de sintético até a bordinha da tampa, assim quando eu for fazer um pesponto, ele já vai ficar preso. Agora eu vou fazer um pesponto nesta volta e uma costura de segurança aqui para unir os tecidos. A tampa ficou assim. Vou colocar as alças na bolsa. Onde tem estes furos juntinhos é a frente. A parte de trás é onde tem os furos mais separados nessa parte no meio. Aqui eu tenho a marcação da metade. Posiciona a alça pelo direito da bolsa até a marcação. E a outra alça do outro lado da marcação. A marcação da metade fica bem no meio entre as alças. Na borda de baixo, a partir da costura, eu marco 2 centímetros. Vejo se a alça não está torcida e posiciono da marcação para fora. Prendo com clips ou alfinetes. E com a outra alça, a mesma coisa. Dá uma conferidinha se este tamanho de alça tá bom para você antes de costurar. Depois eu faço uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Prendo a sobra das alças com alfinete para não me atrapalhar nas próximas costuras. Vou posicionar a tampa. Fiz a marcação da metade. Direito da tampa com o direito da bolsa. Centralizo a metade da tampa com a metade da parte de trás da bolsa. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou costurar o forro. Dobro direito com direito, alinhando as bordas do tecido. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Ficou assim. Fiz as 4 marcações. A própria costura, o lado contrário da costura. Eu aproximo a costura com esta marcação e marco as 2 dobras, tanto na borda de cima quanto na de baixo. Vou unir a lateral externa e o forro. Aqui é a frente da bolsa e aqui onde tem a tampa é a parte de trás. No forro, onde tem a costura, é a parte de trás. A parte externa tá com o direito para fora e o forro tá com o direito para dentro. Coloco a parte externa por dentro do forro, direito com direito. Vou alinhar as 2 partes, primeiro pelas marcações. Alinho a costura do forro com o meio da parte de trás. Alinho as marcações da frente. E da mesma forma as outras 2 marcações. Depois eu prendo toda a boca da bolsa. Vou costurar a boca da bolsa com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei e passei também um zigue-zague para reforçar a costura e dar acabamento aos tecidos. Viro para o direito. Deixo a costura bem na borda da peça.
Depois de prender tudo, vou fazer um pesponto em toda a boca da bolsa. Não vou fazer um pesponto muito pertinho da borda, porque eu quero prender mesmo os tecidos. Então, eu vou fazer um pesponto um pouco mais distante do que o costume. Ficou assim. Passei o pesponto por baixo das alças, então eu fui costurando aos pouquinhos e trazendo as alças junto. E tá vendo? Não fiz o pesponto muito na bordinha. É nessa hora que você vai fazer os furos para colocar os ilhoses. Deixe marcado antes, porque fica mais fácil, mas fure só agora com a parte externa e forro juntos. Eu vou terminar de furar o forro e já aplicar os ilhoses. Ficou assim. Vou fazer a tira como se fosse viés. Dobro primeiro a pontinha, mais ou menos 1 centímetro. Depois dobro as bordas maiores até o meio. E dobro novamente. Corta as pontinhas para elas não aparecerem. O acabamento fica mais bonito. Prendo com alfinetes. Vou fazer a mesma coisa na outra ponta e dobrando toda a tira. Aqui a tira está toda alfinetada e as pontinhas dobradas. Vou fazer uma costura bem próxima da borda dobrada e nas pontas. Ficou assim. Com a tira pronta, tá na hora de passar pelos ilhoses. Começo pela frente, de fora para dentro. E vou passando a tira pelos ilhoses como se eu estivesse costurando, de fora para dentro, de dentro para fora. Puxa um pouco a tira e ajuda a vincar o tecido nas dobras laterais. Depois de passar a tira de amarração, eu consigo fechar a bolsa e ver onde a tampa bate na frente da bolsa, pressionando o botão imantado. É bom deixar uma folga na tampa, para eu conseguir fechar a bolsa mesmo com coisas lá dentro. Onde o botão macho marcar a frente da bolsa, eu coloco o botão fêmea. Coloquei o botão fêmea. Por dentro, eu coloquei um recorte de sintético por baixo da trava do botão. Mas é só para depois ter onde prender um recorte do sintético que eu vou colocar por cima, para o acabamento do botão não marcar ou rasgar o tecido de forro, nem me incomodar quando eu pegar alguma coisa dentro da bolsa. Então, eu coloco o recorte de sintético por cima e prendo com os pontinhos à mão no sintético de baixo. Ficou assim. O sintético tira o relevo do acabamento do botão. Agora, eu vou alinhar o forro com a parte externa pelas marcações da borda de baixo e vou fazer uma costura de segurança em toda a volta. Ficou assim. E conforme eu fui unindo a parte externa e o forro, eu fui refazendo as marcações das metades. Vou fazer o fundo da bolsa. Ele foi cortado a partir do molde. Eu preciso do molde para conseguir encaixar certinho com a lateral da bolsa. O molde está fixado no primeiro comentário. E aproveita e deixa um recadinho para a tia Lu. Vou deixar o esquema de medidas também, para você conseguir desenhar o molde se não tiver impressora. Eu transferi o molde para o sintético e cortei sobre a linha do molde. O molde já tem margem de costura. Eu escolhi usar o sintético tanto na parte externa quanto para o forro.
eu queria que nesta bolsa o fundo fosse bem durinho, bem resistente. Eu quero que o fundo aguente o peso dos objetos que eu colocar dentro da bolsa sem deformar. Então, além do sintético, eu vou colocar a manta R2 entre eles. Como eu já falei, isso é opcional. Mas, para não ficar muito difícil de costurar na máquina doméstica, eu recortei a manta R2 menor que o molde. Deixa eu colocar pelo direito mesmo, para você conseguir enxergar melhor. Tá vendo? A manta não vai ficar na área de costura. A manta só dá a estrutura. Mas eu preciso prender a manta ao sintético. Então, eu fiz estes furos para colocar as bailarinas. Aí, a manta não sai do lugar. Centralizo a manta no fundo e furo também a manta, acompanhando os furos que eu já tinha feito no fundo. Encaixo a bailarina no furo, abrindo as pernas da bailarina para travar. As pernas da bailarina não podem estar na área de costura. E olha como que fica. Coloco o outro lado do fundo avesso com avesso, alinhando as bordas. Eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta, unindo os dois lados. E o fundo ficou assim. Eu estou com a parte interna do fundo, o outro é a parte externa, que tem as bailarinas. E aqui eu já vou prender o viés. Dobro a pontinha e começo na marcação que eu vou deixar para trás na bolsa. E vou prendendo o viés em toda a volta. Vou fazer uma costura de segurança bem na bordinha, porque depois eu vou fazer a costura definitiva com meio centímetro de margem de costura. Vou costurar o viés com a borda dobrada. Ficou assim. Na emenda, eu deixo uns 2 centímetros passando por cima da ponta dobrada. Fiz as 4 marcações que estão no molde. Vou unir lateral e fundo da bolsa. Vira a lateral para o avesso. Posiciono o fundo, direito com direito. Alinho primeiro pelas marcações. A emenda do viés fica alinhada com a costura do forro. Depois de alinhar pelas marcações, eu prendo todo o fundo. Vou fazer a costura definitiva com meio centímetro de margem de costura. Assim, eu não preciso refilar os tecidos depois. Eu já costuro mais perto da borda, aproveitando todo o fundo, e depois eu não preciso refilar as sobras. Ficou assim. Aproveitei e passei um zigue-zague para reforçar a costura também. Tombo o viés para o direito. Dobro a ponta solta do viés até coincidir com a costura. Vou prender com pontinhos invisíveis à mão em toda a volta. Ficou assim. Viro a bolsa para o direito. E a bolsa tá pronta. Não ficou fofa e charmosa? Num tamanho útil e prático.
Quero muito saber que tipo de alça de bolsa você gosta. De ombro, de pulso, transversal, de costas, alça dupla, alça única, uma peça que tenha 2 tipos de alça? Deixa aqui nos comentários para a gente pensar nas próximas peças. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.